Olha, se você entrou na faculdade de medicina e o seu curso é PBL, sabe o PBL? O método ativo, eu vou te ajudar a não se desesperar. Eu vou te mostrar aqui 3 vantagens e uma desvantagem por qual você deve aproveitar o método PBL. Eu me chamo Juliano e em 2025 eu me formo médico e eu estou aqui para te ajudar. Olha, muita gente está aqui procurando no YouTube, por exemplo, estudantes que fizeram medicina e estudaram no método tradicional e no método PBL. Basicamente, a metodologia PBL, que é Problem Based Learning, ou seja, um aprendizado baseado em problemas, em estudo de casos, é uma forma que muitas instituições brasileiras, seja federal ou pública ou particular, elas estão trazendo. Apesar de muitas faculdades ainda terem um método tradicional, primeiro, o que é o método tradicional? O método tradicional é basicamente aquela aula, 4, 5, 6 horas de aula direto e você fazendo uma prova no final do semestre, com vários trabalhos entre esses períodos. Já o método PBL, que é baseado nos problemas, ele vai te dar algumas possibilidades. E eu vou te falar a minha experiência usando esse método. Aprendendo esse modo, e eu vou te dizer que é muito mais vantajoso. Que a partir do momento que você entender como ele funciona, você vai tirar proveito disso, da sua faculdade PBL, da sua faculdade com metodologia ativa. Bom, então vamos começar. A primeira vantagem: você não perde tempo com aulas teóricas. Pelo menos aonde eu estudei, você vai ter o seguinte: você tem módulos, os módulos, dentro de cada módulo tem as disciplinas, e dentro do módulo você tem a forma de aprendizado. Normalmente, como funciona? Você vai abrir um caso e dentro desse caso você vai ter diversos objetivos que vão ser explorados ao longo do dia. Então você vai abrir o caso num dia. Esse caso o que é? Normalmente o que acontece? Você não tem ajuda de ninguém. Você tem apenas o seu conhecimento básico, seu conhecimento prévio, e você vai elencar objetivos. E você vai começar a levantar objetivos juntamente com seus colegas, juntamente com um moderador, um professor que é basicamente Eles chamam de... como é que eles chamam? Eles chamam de mediador. Então você vai ter o seu mediador, seu professor, com seus colegas, vão levantar objetivos que você vai estudar. Então o fato de você não ter aulas teóricas, ele vai forçar... O fato de você estudar por casos clínicos e não ter aulas teóricas, ele vai forçar você a estudar. Ele vai forçar você a desenvolver alguns métodos, algumas habilidades a mais na forma que você estuda. E é por isso que eu vou falar da nossa segunda vantagem. Desse modo, quando você aprende a estudar, quando você aprende a ler um objetivo e entender o que se pede e se organizar, você vai aprender muito mais, você vai aprender muito melhor. E essa é a segunda vantagem, o fato de você aprender mais, o fato de você aprender melhor. E como toda a matéria é estruturada em módulos, você consegue ver tudo de forma muito mais interligada. Imagina quando você está aprendendo sobre pressão alta. Você precisa entender, dentro do mecanismo da pressão, na fisiologia, como que é regulada a pressão. Quais são os sistemas que regulam a pressão? Nós temos o coração, nós temos o rim, nós temos o sistema todo cardiovascular. Então você precisa entender a anatomia, a fisiologia. A partir do momento que você entra dentro da doença, você precisa entender a patologia e como o aumento da pressão altera nosso rim, como um aumento da pressão altera nosso coração. E tudo isso você vai começar a destrinchar aos poucos ao longo dessa metodologia ativa. E se você não conseguir aprender a se organizar, isso vai te prejudicar muito. Por isso que é importante você, logo no primeiro período, logo no primeiro ano, já ter essa noção. E uma das formas de se organizar, eu quero falar para vocês, é usando o Notion. Você já ouviu falar do Notion? O Notion basicamente é um programa aberto, gratuito. Tem a versão paga, mas a gratuita é suficiente. E o Notion você consegue se organizar de forma muito mais prática, você consegue ter todos os suas anotações, você consegue nos seus resumos adicionar vídeos nos seus resumos, adicionar links,
Por exemplo, você pega um vídeo no YouTube e você adiciona na sua página do Notion. Você consegue assistir a partir disso. Sei que muitos estudantes gostam do Notion, querem aprender a usar, mas não sabem usar. E é por isso que eu criei um mini curso chamado Notion para estudantes. E se você tem interesse de aprender o básico e começar a usar ainda hoje, acesse o link aqui abaixo, que eu vou te mostrar como é muito fácil, muito simples você aprender sobre o Notion e começar a usar agora. Bom, agora eu vou voltar para a terceira vantagem de fazer o PBL. Olha, uma das formas, então, a terceira vantagem, você já entendeu que as disciplinas são, na verdade, são módulos. Dentro dos módulos nós temos as disciplinas e dentro das disciplinas nós temos essa integração de cada caso clínico que você vai estudar. E a partir da abertura dos casos clínicos você vai ter os objetivos para esses casos. Dentro dos objetivos você vai ter alguns tópicos que vão ser usados para estudo. E como você não tem aula teórica, muita aula teórica, tem algumas aulas que tem algumas faculdades que tem algumas que não tem. Você se torna refém de você criar um hábito de estudos, que é a nossa terceira vantagem. Você pode pensar, nossa, mas criar um hábito de estudo é uma vantagem, E a partir do momento que o método de ensino te estimula a estudar, eu vejo como uma vantagem. Se você tivesse no método tradicional, você ia ver muito mais matérias, e as matérias em blocos, em caixinhas separadas, e você no futuro teria que pegar essas caixinhas e uni-las de alguma forma. Já quando você vê todas essas caixinhas já juntas, é muito fácil você relacioná-las, você estudá-las de forma muito mais didática. Bom, essas foram as 3 vantagens e agora eu vou falar a desvantagem. Se faltou alguma vantagem, deixa aqui nos comentários. A principal desvantagem é o seguinte: se você no início do semestre não começou a acompanhar os casos clínicos, se você no primeiro ano de faculdade não aprendeu a esse estudo, não aprendeu a aproveitar as vantagens, você está lascado. E essa é a desvantagem. Você tem muito mais dificuldade em começar a acompanhar seus colegas. Você vai sentir saudades de aulas teóricas, você não vai aprender mais, você não vai aprender melhor e você não vai criar um hábito, uma rotina de estudos. Somando essas vantagens, perdendo essas vantagens, você tem a desvantagem de ficar atrasado nos seus estudos. No final você não vai mais conseguir acompanhar seus colegas. Ou vai, né? Mas você vai precisar de muito mais esforço. E aí eu acho que seria a principal desvantagem. Mas agora, se você está no método tradicional e se você tem o hábito de ficar anotando as aulas, eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo e vou te falar que nunca mais faça isso. Você não deve anotar as aulas. Você não deve mais ficar copiando slide alheio. E nesse vídeo eu vou te mostrar o motivo.